Fala galera do nono ano, beleza? Então, vocês estão aí com uma provinha de vocês para fazer uma crônica, né? Então eu vou fazer uma revisãozinha aqui sobre crônica com vocês. Eu estou usando o material aqui do PH mesmo, tá? Eu estou na plataforma Plural, eu estou usando aqui o livro do professor, tá? O livro do professor é um pouquinho diferente, ele tem algumas situações que o livro de vocês não tem. Mas eu vou passar para vocês aqui um breve resumo para a gente poder fazer a prova de uma maneira bem tranquila, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que crônica é um gênero textual que explora fatos cotidianos, isso aqui é importante, para recriá-los em forma de arte literária. O que significa dizer? Eu tenho que pegar fatos que ocorrem no dia a dia e trabalhar de maneira literária em cima desses fatos. O que significa trabalhar de maneira literária? Eu vou partir desse fato cotidiano para criar algo, criar algo, criar uma história com figuras de linguagem, uma história fictícia em que, seguindo, claro, uma lógica que eu proponho dentro do meu texto, eu sou capaz de criar coisas mirabolantes, beleza? Tá. A crônica também é um texto que beira o informal, o formal, dependendo das situações. Só que essa informalidade, ela precisa ser pontuada no seu texto. Você precisa demonstrar que a informalidade parte do seu texto, das personagens do seu texto e não de você, autor, você escritor. Tá? Então, para que você faça essa marcação, você pode usar aspas, você pode usar o itálico, o sublinhado, algum recurso aí que eu consiga compreender que de fato você não errou e sim você está reproduzindo algo que a personagem costuma utilizar no seu dia a dia, beleza? Então, essa linguagem ela pode ser formal, ela pode ser informal, essa essa linguagem, ela, como já foi dito, né, ela pode ser tanto formal e informal, quanto pode haver uma mescla desses dois níveis de linguagem dentro do seu próprio texto, tá? A estrutura desse texto, ó, tá aqui, ó, não segue uma estrutura padrão, porém cumpre uma linha lógica de raciocínio. Essa linha lógica de raciocínio aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente vai falando de crônica humorística, você tem que fazer uma quebra nesse raciocínio lógico, essa quebra que vai gerar o efeito de humor, mas já já eu falo isso quando eu estiver tratando de tipos de crônica. Então, ela não segue uma estrutura padrão. Isso significa dizer que o enredo pode ser linear ou não linear. O enredo linear é aquele que apresenta essa estruturazinha aqui, ó. Você tem a apresentação das personagens, do tempo e do espaço. Depois você tem o colocamento, a colocação, né? Colocamento não dá. De uma complicação, que isso vai ser o problema norteador do seu texto. Feita essa complicação, o texto vai se desenrolar até chegar próximo do momento de resolução desse problema. Esse momento que chega próximo a gente chama de clímax. E quando você resolve o problema que foi colocado aqui na complicação, você tem um desfecho. Seguindo essa ordem, você está escrevendo seu texto numa ordem linear, tá bom? Agora, se você fizer uma inversão qualquer nesta ordem, aí você já está fazendo uso do enredo não linear, beleza? Então, por enquanto, o que nós temos de crônica no sentido amplo da palavra é isso, é um texto literário que é produzido a partir de fatos do cotidiano. Por ser um texto literário, você tem uma liberdade de criação e expressão, você tem de fazer o uso de figuras de linguagem, e a linguagem apresentada por essas personagens pode ser uma linguagem formal, pode ser uma linguagem informal, beleza? Agora eu vou mais adiante porque eu vou tratar de tipos de crônica. Então eu vou procurar a página que vai falar sobre tipos de crônica. Eu tenho dois tipos de crônica nesse material nosso aqui. Claro que existem muitas outras crônicas, mas a gente vai trabalhar com esses dois tipos: a crônica reflexiva e a crônica humorística.
Eu vou colocar agora para vocês aqui a distinção entre esses tipos de crônica. Vamos lá. Começando aqui pela crônica humorística, que é alvo do nosso conteúdo, né? É o que a gente foi cobrado na prova de vocês. Crônica humorística. A principal finalidade dessa crônica é divertir o leitor. Só que a gente tem que lembrar que esse divertimento ele perpassa aquela situação que nós comentamos em sala do docere cum delectare, que é o ensinar e entreter. Então a gente ensina o leitor por meio do entretenimento. Isso é papel da crônica humorística. Essa crônica humorística vai tratar aqui de temas triviais, temas banais, que são extraídos do cotidiano. Eu preciso colocar a minha visão cômica dos fatos. Essa comicidade, ela se dá por meio da quebra de expectativa. Quebra de expectativa é esta que vai gerar o efeito de humor do meu texto, tá? Esse efeito de humor, então, nada mais é... Desculpa aí. Esse efeito de humor, então, nada mais é do que a quebra da expectativa. Vou tentar fazer uma representação aqui do que seria o seu texto, tá? O seu texto vem aqui numa linha de raciocínio que, teoricamente, conduziria você para um caminho X. Deixa eu tentar representar o X. Isso. Essa seria a lógica do seu texto. Mas, como é uma crônica humorística, esse seu texto vai te encaminhar então para uma terminação Y. Isso é a quebra de expectativa. O seu texto se encaminha para uma situação lógica de conclusão X. Só que, como ele é uma crônica humorística, ele precisa apresentar efeito de humor. Esse final, ele não toma o caminho lógico, ele toma um caminho diferente. E aí é nisso que a gente vai trabalhar. Nosso texto vai mostrar essa quebra de expectativa. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá bom? Vou apagar aqui agora para não me atrapalhar muito. Tá, então já vimos que um texto que é uma crônica humorística precisa apresentar comicidade, precisa colocar uma quebra de expectativa, né? E a linguagem, como já foi dito antes, pode ser uma linguagem informal, desde que essa linguagem seja marcada, tá bom? Então, crônica humorística é isso, e agora nós temos a crônica reflexiva. A crônica reflexiva, deixa eu subir aqui para ficar melhor para vocês. A crônica reflexiva, ela tem por finalidade provocar reflexões. Não à toa esse é o nome dela, reflexiva. Essas reflexões, ela vem a partir de um olhar filosófico e universal sobre fatos cotidianos. Não se esqueçam dos fatos cotidianos. Se não tiver um fato cotidiano como base, como origem dessa história, já não é crônica, tá? O fato cotidiano você viu que apareceu na crônica humorística e está aparecendo de novo na crônica reflexiva, beleza? Tá. Então, essa reflexão parte desse olhar filosófico e universal para os fatos cotidianos. Quando ele diz universal, ele está falando que você não vai personalizar uma personagem. Você não vai colocar uma personagem bem específica. Você vai tratar de alguém de maneira geral. Então, não é Pedro, é o homem. Entende? Não é Maria, é a mulher. Porque quando você personaliza, você deixa de universalizar a ideia. Então, você não vai colocar, você não vai nomear os seus personagens quando você estiver fazendo uma crônica reflexiva. Desculpa novamente. Além disso, você tem que apresentar essa análise subjetiva de como você interpreta aqueles fatos que estão sendo narrados no texto. Como você interpreta esses fatos? Isso tem que aparecer.
O seu ponto de vista sobre determinado assunto tem que aparecer na crônica reflexiva. Crônica reflexiva é um texto autoral. Você precisa colocar o seu pensamento. Você precisa viver em voz alta. Beleza. Além disso, também tem a liberdade estrutural, não é? Quando a gente fala de liberdade estrutural, a gente está falando de enredo, composição de enredo, que como eu falei anteriormente, o enredo pode ser linear, pode ser um enredo não linear, beleza? Essa liberdade de estrutura também aparece na crônica humorística, tá? Assim como o uso de figuras de linguagem. O uso de figuras de linguagem vai dizer que o seu texto é um texto literário, é um texto de ficção, e não, por exemplo, uma crônica jornalística, e não uma notícia, uma reportagem. É a utilização dessa figura de linguagem que vai colocar o seu texto, vai dar ao seu texto esse caráter literário, tá bom? Então, o que a gente precisa ter em mente até agora? A gente precisa ter em mente que esse texto precisa tratar de fatos cotidianos e que precisa fazer uso de figuras de linguagem. A estrutura dele não é uma estrutura padronizada, a não ser que o comando da prova exija de você uma estrutura padronizada, tá bom? Outra coisa que não foi falada aqui agora é a questão do narrador. O narrador do seu texto, ele tem 3 maneiras de aparecer. Ele tem o narrador onisciente, aquele que sabe tudo do seu texto. Ele tem o narrador observador, aquele que está de fora da situação, mas ele não conhece o profundo, o íntimo das personagens, não conhece a história como um todo, ele simplesmente se limita a dizer o que está acontecendo. E você tem também o narrador personagem, aquele que participa da história. Esse narrador personagem a gente vai desdobrar ele em 2. Você tem o narrador personagem que conta a própria história e você tem o narrador personagem que conta a história de outra pessoa, tá bom? Então você precisa usar todos esses artifícios para poder fazer um texto que seria essa crônica humorística sua.